Além de você conhecer o nosso indicador de RSI, nesse vídeo você vai aprender um operacional para reversão. Salve, salve tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai destrinchar todas as funcionalidades do nosso indicador de RSI e também como você vai estar operando com ele na prática a reversão. Então bora para a tela. Tô aqui com o meu gráfico aberto, com o meu MetaTrader aberto, com a versão nativa do RSI. Isso aqui já vem no MetaTrader, tá? Para você inserir, você vem inserir indicadores, osciladores e vai estar aqui embaixo, tá? Esse aqui é o RSI. Então é só você adicionar ele no seu gráfico que ele vai aparecer dessa forma nativa. Primeiro eu quero te explicar como ele funciona para depois te mostrar como que é o nosso indicador de RSI. Então beleza, a gente adicionando aqui o RSI, a gente tem algumas configurações que a gente pode estar fazendo nele. A gente tem essa configuração de período, onde a gente colocando um período menor, ela vai mudar com mais facilidade, né? Então ele vai pegar uma base de cálculo menor e as velas que tiver mais expressão aqui, como ele vai ter menos velas para calcular, ele vai ficar um pouco mais agressivo. Se eu coloco um período maior, ele vai dar uma suavizada porque ele vai ter uma base de cálculo maior. Então, às vezes, uma vela que teve muita expressão, fazendo a média com as outras que foram menores, ele vai dar essa suavizada. Então, eu vou deixar aqui como base 14 mesmo. E níveis, a gente tem o nível de sobrecompra e nível de sobrevenda, que são essas linhas aqui, ó, pretas horizontais. Quando a gente está falando de período, a gente está falando aqui dessa azulzinha que eu coloquei. Então, deixei o período 14. Se eu alterar, ele vai mexer aqui no período, tá? Se eu deixar ele menor. Então, por exemplo, ó, vou colocar como 7, né? Então ele vai mudar as linhas, tá vendo que elas já ficaram mais agressivas. Por quê? Porque a base de cálculo dele agora tá menor. Então se eu venho aqui e volto para 14, você vai ver que ele vai dar uma suavizada. Por quê? Porque a base de cálculo é maior. Então eu vou deixar como 14 mesmo. Aqui em níveis, a gente tem o nível de sobrecompra e o nível de sobrevenda. Se a gente alterar aqui, ele vai mudar a distância dessas linhas horizontais. Então eu estou utilizando 65. Se eu mudar esse de baixo para 70, ó, observe que aqui em cima já subiu. Então quanto menor o valor que eu colocar aqui, mais para baixo ele vai vir. Então, eu coloquei 65, ele já desceu um pouquinho. Aqui embaixo é a mesma coisa. Ele está no 35, se eu colocar no 30, ele desceu. Então, se eu venho aqui agora e coloco 35, ele subiu. Então, a gente sempre vai trabalhar da forma inversa, né? Aqui, quanto maior, ele fica mais para cima. E aqui, quanto menor, ele fica mais para baixo. Então, ó, vou colocar, por exemplo, 60, ficou mais para baixo. Vou voltar para 65, foi para cima. Esse aqui, se eu coloco 40, ele fica mais para cima. Se eu coloco 35, ele fica mais para baixo. Então aqui você vai configurar e vai fazer o backtest para ver qual configuração fica melhor para o ativo que você está analisando. Nesse caso aqui eu vou deixar 35 e 65 período 14. Beleza. Fiz isso aqui, a gente vai estar vendo aqui essa linha azul e essas regiões de sobrecompra e sobrevenda na horizontal com a linha preta. Vou pegar uma linha vertical aqui, ó, e a gente vai fazer o backtest. Como funciona? Toda vez que há o rompimento dessas linhas de sobrecompra ou sobrevenda, já demonstra para a gente uma exaustão do preço, onde ele pode fazer uma possível reversão. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse momento, a gente consegue ver, ó, que a vela, que o período passou sobre compra e aqui a vela fechou verdona. O que aconteceu na próxima? Reversão. Beleza, vamos mais um pouquinho para frente. Aqui ele voltou, fez uma vela verde, a próxima reverteu. Aí vamos seguindo, ó. Aqui ele não passou sobre compra nem sobre venda, aqui ele passou sobre venda. Observe que a linha pulou para fora dessa marcação, né? Fez isso, fechou, vela cheia, vermelhona, a próxima a gente entraria para reversão. Lá na frente, aconteceu de novo, ó, aqui ele passou para cima, vela verde, a próxima reversão. O preço voltou a trabalhar para dentro aqui da nossa região de sobrecompra e sobrevenda. Depois disso, ele não rompeu novamente. Então, a gente vai utilizar o RSI mais para ver essa questão. Se ele passar do nível de sobrecompra, a gente faz uma venda. Se ele passar do nível de sobrevenda, a gente faz uma compra. Tem muita gente que gosta de utilizar isso aqui com confluência, por exemplo, com bandas de Bollinger. Vou colocar aqui de forma nativa mesmo, só para vocês verem. Ó, vem aqui, eu vou adicionar a banda de Bollinger padrão, do jeito que ela já vem mesmo. Como que funcionaria esse operacional, né, que a galera gosta de utilizar com bandas de Bollinger? Viu o RSI? Beleza. O RSI, ele tá para cima da linha de sobrecompra. Se a vela também fechar fora da linha da banda de Bollinger, a próxima é reversão. Então aqui, ó, ela fechou fora da banda de Bollinger e também já
estava com o RSI estourado, né? Então a próxima pegaria para reversão. Onde teve novamente? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo a vela veio, ó, fechou abaixo da banda de Bollinger, fechando para fora da banda, né? E aqui o RSI também já estava sobrevenda. Então aqui a gente entraria para reversão. Onde ele houve novamente? Aqui, ó, a gente consegue ver que essa vela fechou para fora da banda de Bollinger. A gente já consegue ver que aqui também no RSI, ó, ele estava para fora da nossa região, né? Ele já estava sobrecomprado. Então a próxima vela vem de baixo fazendo a reversão. Isso aqui é um setup interessante também que a galera gosta de operar bastante. Eu tô aqui em M1, mas se você passar para M5 também vai funcionar. Só que qual que é o maior problema disso aqui? Quando a gente está analisando apenas um ativo igual eu estou fazendo, fica muito simples de estar olhando. O problema é quando a gente vem aqui e analisa todos ao mesmo tempo. Olha que bagunça, que poluição que fica. Então a gente não consegue identificar muito bem essas zonas aqui do RSI. Elas ficam muito pequenininhas. E aí eu tenho que abrir para conseguir analisar aqui, ó. Por exemplo, agora fechou fora da banda de Bollinger e também já está sobrecomprado. Beleza, agora eu consegui ver. Mas quando eu deixo dessa forma aqui, fica muito difícil de estar identificando. Então, por esse motivo, a gente desenvolveu o nosso indicador de RSI, que ele vai ficar muito mais prático de você estar visualizando. Vou adicionar ele aqui no gráfico para te mostrar. Vou vir aqui na nossa abinha Astron RSI, vou jogar para dentro do gráfico. Aqui em parâmetros eu vou deixar igual eu tinha deixado. Então, tinha deixado o período 14, aqui eu coloquei 65 no nível de sobrecompra e aqui embaixo eu deixei 35 no sobrevenda. Aqui embaixo, você quer deixar o texto dos níveis? Eu vou deixar como que sim. Aqui, cor do nível de sobrecompra, a gente pode alterar. Eu vou deixar um verde. E aqui no de sobrevenda, eu vou deixar esse vermelho. Feito isso aqui, vou dar um OK. Beleza. Dei o OK, a gente já consegue estar visualizando no nosso gráfico rolando os níveis do RSI sem precisar dessa parte aqui de baixo. Esse negócio que polui muito o nosso gráfico. A gente já vê aqui, ó, de forma automática os níveis. Então, aqui é o preço que está rolando. O preço, ele representa essa linha azul. Aqui em cima, a gente tem o nosso nível de sobrecompra e aqui o de sobrevenda. Se a gente pegar e passar o mouse aqui, ó, a gente já consegue ver, ó, sobrecompra, aqui embaixo, sobrevenda. E são exatamente nos mesmos pontos que tá aqui embaixo, só que sem precisar ficar olhando aqui embaixo. Então a gente consegue ver que o preço está aqui e ele está um pouquinho acima. O preço está aqui, ele está um pouquinho acima. Agora ele está quase relando no nível de sobrecompra. E se a gente olhar no nosso gráfico aqui, ele está quase relando no nosso nível de sobrecompra também. Então fica muito mais prático a gente olhar quando ele está direto no nosso gráfico, sem precisar que a gente fica comparando aqui as velas com essa tabelinha aqui de baixo. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos remover essa aqui que é um indicador nativo e vou deixar apenas o nosso RSI da Astron. E olha a diferença que já deu. Olha como está muito menos poluído. Eu deixei aqui só a banda de Bollinger nativa e o nosso RSI. Quando eu volto aqui para ver todos os ativos ao mesmo tempo, olha o espaço que eu ganhei. Então eu consigo ver aqui já, ó, as regiões de RSI sem precisar necessariamente ter aquela tabelona grande lá que fica difícil da gente estar enxergando. Aqui eu já consigo ver onde estão os níveis de sobrecompra, os níveis de sobrevenda, tudo de forma muito prática. Bora procurar algumas oportunidades aqui na prática para eu te mostrar como que funcionaria esse operacional aqui utilizando o RSI junto com bandas de Bollinger. Tô aqui com a minha IP aberta, ó, e já consigo ver que o SDCAD ele tá rompendo a nossa região de RSI e também a banda de Bollinger. Vamos aguardar ele finalizar. Se ele fechar aqui, ó, para fora da banda de Bollinger, ó, e acima do RSI, a gente pega uma venda, tá? Acreditando na reversão dessa vela aqui. Bora aguardar ver o resultado. E tá lá, tropa, a nossa vitória aqui muito simples, ó. A gente aguardou ele fechar fora da banda de Bollinger, já vimos que ele tinha rompido a nossa região de RSI, reversão para a próxima vela, peguei aqui em M1. Aqui no GBP/USD, ó, ele tá querendo fazer a reversão já. Porém, ó, ele já estava aqui sobrevendido, só que não tinha rompido a nossa banda de Bollinger. Então eu não peguei a operação, mas aqui ele já tá sobrevendido, beleza? Vamos ficar de olho aqui no Audi JPY, pode dar uma possível operação de reversão para compra dessa vez, ó. Ele está batendo na região de sobrevenda e ainda está dentro da banda de Bollinger. Se ele fechar fora, a gente pega aqui uma reversão.
já tá lá finalizando a nossa operação de reversão, ó. Se vocês verem aqui, ele rompeu um pouquinho a nossa sobrevenda e também a banda de Bollinger. Então, como ele fechou rompendo, eu entrei na reversão na próxima vela para uma compra. E uma dica bônus para vocês aqui, ó, para tá sabendo a melhor configuração para você deixar o seu RSI, o que eu indico você fazer? Vem aqui em inserir indicadores osciladores e vai colocar aqui, ó, o RSI nativo do próprio MetaTrader. Você adicionando ele, você vai dar um OK e você vai ver que ele vai ficar com essas linhas igual eu tinha mostrado. O que você vai fazer? Você vai vir e fazer um backtest e aí você vai ajustar para a configuração que fica melhor. Por exemplo, aqui, ó, aqui ele fez um rompimento e houve a reversão. Então essa configuração para mim tá boa. Mas para eu descobrir qual que é a melhor configuração, eu simplesmente venho aqui e vou ajustando. Por exemplo, o período. Quero deixar um período um pouco menor. Vou colocar, por exemplo, 8. Pô, 8 eu já tô vendo que as linhas aqui elas ficaram mais agressivas. Então talvez não é tão interessante assim. Porque, ó, aqui ele já houve o rompimento, né? E não teve a reversão. Então não tá respeitando essa configuração. Então não tem o porquê eu deixar 8 aqui se eu tô vendo que ele não tá respeitando. Então volto para 14. Se eu quiser ajustar os níveis aqui, por exemplo, essa linha, ó, deixa eu dar um OK aqui, ó, beleza. Essa linha aqui, ó, de baixo, ela não tá relando. Ela tá muito distante, né? Então eu posso vir aqui e fazer um ajuste. Então eu vou vir aqui, ó, na minha região de sobrevenda e vou colocar, por exemplo, um 40. Ó, legal. 40 eu já vi que agora essa região ela tá respeitando melhor. Aqui, ó, ela não chegou a romper, mas ela só bateu, ó, e já respeitou. E eu olho aqui no gráfico, vejo também que ele bateu, perdeu força e já veio para cima. Aqui na frente, mesma coisa, ó. Chegou bem próximo da região, já tá respeitando. Legal? O que eu posso fazer? Posso subir um pouquinho mais essa linha aqui. Então eu volto lá, lista de indicadores, venho aqui no RSI e no lugar de 40, eu posso colocar, por exemplo, 45. Vamos ver o que fica legal 45. Ó, 45 eu já vejo que agora ele já tá fazendo rompimento da parte de baixo também. Então eu vou vir e fazer o backtest, ó, rompeu nessa velinha aqui, ó, o RSI, a próxima reverteu, só não rompeu a banda de Bollinger, né? Aqui na frente, vamos ver também, ó, fez o rompimento, a próxima fez a reversão, beleza, aqui na parte de baixo eu já tenho a minha configuração. O que você faz? Você vai pegar a configuração que você fez aqui, então deixei 45 na sobrevenda, 65 na sobrecompra e período 14, vem no nosso indicador e coloco essas configurações, ó, período 14, 65 e aqui eu alterei agora para 45. Feito isso aqui, ó, tem um OK, pode ver que a minha linha aqui de sobrevenda já ajustou para cima, sobrecompra, sobrevenda. Aí depois que eu já fiz essa configuração, eu posso vir em lista de indicadores e remover essa tabela aqui de baixo para não ficar ocupando espaço, porque eu já tenho a configuração perfeita para esse ativo, beleza? Te encontro na próxima aula, então, um forte abraço, valeu, é nóis, falou, fui! Ah, e mais uma coisa, tá? Aqui eu dei o exemplo para vocês de um operacional utilizando a bandas de Bollinger, mas não precisa ser somente a bandas de Bollinger. Se você quiser utilizar regiões de multipavio, de pullback e utilizar o RSI como uma confluência para você estar entrando na reversão, cara, fica à vontade, beleza? Isso aqui foi apenas um exemplo.